Salve, salve! Como é que vocês estão? Tudo certo? Senti falta de vocês. Muito boa noite, aqui quem fala com vocês é Diogo Garó, falo aqui do Cortes FC. E hoje nós estamos aí sorrindo à toa, o Corinthians não tomou conhecimento do Vasco em Itaquera, amassou no primeiro tempo, selou a vitória ainda no primeiro tempo, o Vasco achou um golzinho, mas assim, jogo 100% Corinthians. E assim, galera, antes da gente começar esse vídeo, já quero agradecer demais a todo mundo que já tem se inscrito no canal. Estamos chegando a 500 já inscritos. A meta agora é bater os próximos 1000 e crescendo cada vez mais. Antes de mais nada, para a gente continuar aqui, já deixa o seu like. Se inscreve no canal, que é muito importante que você se inscreva no canal. E deixa o comentário pra gente continuar crescendo cada vez mais com a ajuda de vocês, beleza? Bora pro vídeo! Boa noite! O Prorrogação chega depois de uma bela atuação do Corinthians jogando na Neoquímica Arena contra o Vasco. Um Corinthians que emenda sua 6ª vitória seguida no Brasileirão Betano, já tá ali com a mesma pontuação de 7º, de 8º, então dá pra dizer de fato que o Corinthians tem que ficar de olho no que vai acontecer no outro final de semana na decisão da Libertadores e continuar pontuando nas últimas 3 rodadas que ainda faltam pro Corinthians, pra aí sim ver o que vai acontecer e se no final da competição vai conseguir essa vaguinha na Libertadores. Mas fato é que o Corinthians, além de ter a sua 6ª vitória seguida na competição, tem uma bela atuação, o que é, claro, uma boa notícia pro torcedor corintiano. Do outro lado, o Vasco, meu amigo, 4 derrotas seguidas, um Vasco que tá numa situação mais tranquila na tabela do Campeonato Brasileiro, e eu acho que é isso que deixa o torcedor sem tanto drama assim nessa reta final de Brasileirão Betano. Mas é bom ficar de olho, porque quando você perde 4 derrotas, você tem 4 derrotas seguidas, aliás, você obviamente quer entender o que vai acontecer, principalmente pensando na próxima temporada, em projeção, pensando inclusive no futuro do trabalho do treinador, se o Paiva continua ou não. E aí eu não tô dizendo nem só na próxima temporada, eu tô dizendo nessa ainda. Deixa eu ir pra Neoquímica Arena, onde tá a Bianca Molina, pra ela contar pra gente toda a percepção que ela teve do jogo que acabou agora por lá. Fala, Bibi, boa noite. Tainá, tudo bem? Boa tarde pra vocês. É do próprio vídeo, tá? Aí. Oi, Tainá, tudo bem? Boa tarde pra vocês. Olha, acho que vocês conseguem ouvir daí a festa que faz o torcedor corintiano por aqui, que mais uma vez compareceu em bom número, mais de 46 mil pessoas, nessa vitória do Corinthians sobre o Vasco por 3-1, jogadores ainda no gramado, imagino que daqui a pouquinho vão ali celebrar com o torcedor, porque realmente a fase alvinegra, ela é das melhores, né? Um Corinthians que realmente cresceu muito, principalmente em comparação a ele próprio. São 6 vitórias conquistadas de forma consecutiva dentro do Campeonato Brasileiro e 7 rodadas de invencibilidade. É um time... Imaginem esse mesmo time no começo do Campeonato Brasileiro, né? O Corinthians teve a janela de meio de temporada, que para mim foi sem dúvida uma janela fantástica, jogadores extremamente pontuais para as posições que o Corinthians tinha carência. Então você imagina esse elenco desde o início da competição. E hoje não tivemos Memphis Depay e Yuri Alberto. Yuri Alberto com problema de contusão, né? E Memphis Depay porque levou o 3º cartão amarelo. Na partida que vem contra o Criciúma, já teremos o Memphis Depay. E o Roberto provavelmente ainda não, mas já com o Memphis já vai ser um Corinthians ainda muito agressivo e um Corinthians muito perigoso continuando. Que cada vez mais olha para cima e olha assim com bons olhos a possibilidade de se confirmar, se classificar na Libertadores da temporada de 2025, uma vitória conquistada de forma até tranquila, bastante segura e consistente nesse confronto direto contra o Vasco e conquistada ainda no primeiro tempo, né, com gol do Gustavo Henrique e com 2 gols do sempre decisivo Rodrigo Garro. A torcida do Vasco, inclusive, que esteve presente em bom número por aqui, ela começou a deixar o jogo bastante cedo, muitos nem viram o gol do Pumita Rodrigues, justamente porque estavam bastante decepcionados com o rendimento do time. Nesse momento
os jogadores aplaudindo o torcedor. E vale um destaque, Memphis Depay, desfalque no jogo de hoje, cumprindo suspensão automática, esteve presente na Neoquímica Arena para acompanhar a partida. Desde o início ele falava, né, Tainá, que queria respirar o Corinthians, viver o Corinthians, pois faz isso até num dia no qual ele poderia estar de folga, em casa, no hotel, até porque a mãe dele está aqui no Brasil. Não, veio acompanhar de pertinho um Corinthians que reage no Campeonato Brasileiro e que dá bons motivos para o torcedor ficar mais otimista, inclusive torcedor hoje que viu um Corinthians não esmorecer depois de abrir boa vantagem, não recuar, continuar de forma bastante ofensiva, buscando ampliar o marcador. Então parece ser uma equipe que aprendeu muito com os seus erros e muito por isso também evolui no Campeonato Brasileiro. O Vasco chega a 4 derrotas de forma consecutiva e se a gente for pensar no universo dos últimos 15 jogos, Tainá, esse Vasco conquistou apenas 2 vitórias e por isso agora se vê a 5 pontos de distância da zona de rebaixamento, Thay. O que acontece com quem estuda muito, Estamos mas aí na saga que acontece ou o que pelo faz? patrocinador o que faz. que nós teremos para não ter Boa, anúncios. Bianca, obrigada pelas informações. Acho que a Bianca fez 2 lembranças aí bem importantes. Eu tava falando aqui de um Corinthians jogando bem, além da vitória, mas a atuação muito interessante. E aí, Jorge, lembrar que essa atuação foi muito interessante sem Memphis Depay e sem Yuri Alberto, que têm sido caras bem importantes, determinantes nessas últimas vitórias em sequência que o Corinthians vinha tendo no Brasileirão Betano. Acho que só aumenta o nível da vitória e a felicidade do torcedor, né? Boa noite. Sem dúvida. Boa noite, Tainá, Mauro, galera que tá com a gente no Prorrogação. Uma vitória construída com alguma semelhança até com aquela vitória do feriado contra o Cruzeiro. Rapidamente, né, o Corinthians abrindo o placar. E uma derrota do Vasco que tem semelhanças com aquele atropelamento pro Botafogo no Newton Santos, também muito cedo, tomando muitos gols. E a gente vai falar do Vasco daqui a pouquinho. Mas uma grande atuação de Garro, de Carrilho, de Breno Bidon, os 3 se entendendo muito bem, se movimentando muito bem nesse losango de meio campo do Corinthians, uma dinâmica muito interessante. O Carrilho foi um dos excelentes reforços que o Corinthians trouxe nessa janela, uma janela que foi determinante para que o Corinthians alcançasse o patamar que está alcançando agora, das 5 vitórias consecutivas no campeonato, e é vitória se impondo, e é vitória mesmo com desfalques importantes como a Tainá citou. Claro que a gente tem um adversário hoje para destacar com uma fragilidade defensiva gritante. Eu acho que o Vasco hoje é difícil achar alguém que marque pior que o Vasco hoje no Campeonato Brasileiro, tá? Até olhando pra galera lá da zona de rebaixamento. Mas isso não tira em nada o brilho da vitória do Corinthians, da atuação espetacular do trio que eu citei. O que o Bidon jogou hoje foi barbaridade. E é isso. E é o Timão na briga pela Libertadores. Terminando o ano muito melhor do que começou, com aquele caos do Paulistão, início da gestão Augusto Melo, Mano demitido, 5 pancadas do Campeonato Paulista, tava tudo nebuloso e o fim de ano vai sendo melhor, bem melhor do que o esperado. Quando o jogo tava 2-0, eu acho, postei nas redes, Mauro Beto, o Corinthians pratica futebol hoje. Sim. E aí algumas respostas, né, concordavam, mas outras diziam, em compensação o Vasco, que assim, dá pra dizer que foi uma bela atuação do Corinthians, mas também dá pra dizer que coisinha feia foi o Vasco hoje, né? Boa noite, Maurito. Boa noite, Tainá. Renato tá com a gente já, também o Jorge Igor, todo mundo tá com a gente aqui, e que esteve mais um público excepcional na Neoquímica Arena, como tem sido, né? E na fase ruim, isso que é melhor, né? Tem que se dizer que o corintiano não largou o time, mesmo o time largando tudo, largando ponto, largando futebol, largando história, a direção se largando e tal. E o Corinthians agora sonhando sim, fazendo contas, mas não tantas, para a Libertadores da América mesmo. Agora não parece loucura, né? Em algum momento pareceu. Até mesmo quando e pode dar, pelo que o Corinthians ter jogado no Libertadores, eu falo, não é possível. Mas é da matemática, da matemática e do que o time está jogando. Não por acaso são 6 vitórias seguidas, mas hoje não por acaso são 4 derrotas seguidas. Pelo menos o Vasco fez um gol que não fazia. Uma falha do Hugo Souza, vamos falar isso também, né? Como eu já disse uma vez o Fernando Diniz, mas sem sacanear tanto o Diniz, e tem motivos para ser criticado, sobretudo por ontem lá em Assunção, na final da Sul-Americana, quando num jogo contra a LDU, ele falou, bom, pelo menos no segundo tempo a gente ganhou o segundo tempo. Mas é que, se você pegar a pergunta que foi feita pelo repórter, a resposta não era tão absurda, abjeta e abstrusa. Sim. Ainda é, mas não era tanto. E nesse caso, sim, o Vasco ganhou o segundo tempo de Itaquera, o que é uma enormidade, porque a chance do Vasco tomar 4, 5, 6 hoje era gigante, pelo excelente futebol do Corinthians e por mais uma partida pavorosa, uma das piores partidas do Vasco,
uma das melhores do Corinthians, e 3-1 acabou sendo pouco por aquilo que se desenhou na primeira etapa e por aquilo que deve se desenhar para o Corinthians até o final do campeonato. Tá vivo sim na Libertadores, e o Vasco, pela circunstância, tem que ficar feliz porque não vai sofrer mais o que o torcedor já está sofrendo agora. Ô Renato, você estava na arquibancada, né, na nossa transmissão, e enquanto a gente estava assistindo o jogo, comentei com o Mauro lá na redação, quantas vitórias tem no total o Corinthians nesse Campeonato Brasileiro? Porque agora foi a 6ª seguida. Sim. Estamos falando de 12 vitórias no total e 6 seguidas. Num campeonato de pontos corridos, todos os jogos valem a mesma coisa. Os primeiros 3 pontos têm a mesma importância, teoricamente, do que os últimos 3 pontos. Mas tem uma coisa de meio que aonde a parada é mais definitiva. E parece que o Corinthians resolve... Porque vai acabar o campeonato e o Corinthians vai ter passado a maior parte da competição dentro da zona do rebaixamento. Não precisa voltar para lá mais em nenhuma rodada. E este já é um fato. Mas também é verdade que o Corinthians cresce na hora decisiva. Na hora que precisa dar uma resposta, o Corinthians conseguiu... lidar muito bem com a pressão, né? E aí as 6 vitórias seguidas fazem esse sonho de liberta ser real. Boa noite. Isso. Boa noite, tá? Tudo bem? Boa noite, Mauro, Jorge, quem tá assistindo a gente. Eu acho que, primeiro, que cresce no momento que tem um time. Sim. No momento que tem reforço, que tem uma Peças. janela onde você... Porque aí a gente pode ir no mérito de tá devendo todo mundo, isso é errado, enfim, a gente pode... Mas, assim, questão de qualidade, o elenco do Corinthians, do que começou o brasileiro e o que tá terminando, assim, outra coisa. Assim, é uma distância muito grande, tecnicamente. Né? E até olhando para banco. Hoje o Corinthians não teve seus 2 principais jogadores, dos principais, e conseguiu mesmo assim ter volume ofensivo. E tem uma outra questão que é a assimilação do trabalho também. Que eu acho que tem lacunas, vinha mostrando sim suas deficiências. Em momentos grandes. Sim, né? mas hoje, por exemplo, a questão do Losango, para mim, sempre foi uma coisa que eu sempre bati muito. Do time ser desequilibrado. Aos poucos, o time tá conseguindo se equilibrar. Lógico, a exigência de hoje ela foi quase 0. É assim, faz muito tempo que eu não vejo o Corinthians ter tanta facilidade pra jogar. Tanta facilidade pra jogar, tanta Hoje parece que tranquilidade. fluía, né? Exatamente, porque o Vasco não pressionava a bola. Entendeu? Acho que o Vasco tem muita questão de atitude também, a gente vai chegar no Vasco. Mas assim, tecnicamente é um outro elenco, é uma também, outra qualidade. Outra questão, confiança. Esse time arrisca... Esse time tenta diferente, os jogadores estão mais soltos. Como é o famoso, a partir do momento que você sai da zona, parece que você tira o negócio. E pra time grande isso é mais... Você larga uma mochilinha, né? É mais... Mas só um detalhe que é legal até de falar, o Corinthians tá desse jeito, e vale lembrar que essa semana, apesar da gente, né, existem aí vários fatores que contribuem ou não para isso, mas existe um processo de impeachment que vai rolar essa semana, e muito se teve de receio nessa partida, porque pensou-se que, às vezes, esse processo de impeachment pudesse, de alguma forma, interferir no time dentro de campo, o que não aconteceu, o que não ocorreu. O Corinthians foi um time solto, para quem assistiu o jogo viu isso, um time que jogou o fino da bola demais, assim, foi um jogo memorável do Corinthians, eu acredito que foi o melhor jogo do Corinthians no ano, fácil. Complicado, e dá pra sentir dentro do campo os jogadores mais leves. Eu acho que até quando a gente fala de uma mudança de elenco tão brusca, a gente tá falando de uma mudança de um grupo de pessoas também. Sim. E essas pessoas, elas não se conhecem. E eu tenho visto nas comemorações, nos papos, como tá rolando uma integração maior, tá todo mundo mais amigo. E é isso, cara, futebol não é construído só na tática, só no físico, só... Futebol é muita coisa, E são relações humanas também. É o que você falou, o churrasco nada mais é que relação humana. Sim. É isso. Não, uma das comemorações... Das melhores relações humanas, inclusive, o churrasco. Sim. Acho que a do Gustavo Henrique, que foi a comemoração que me chamou a atenção, do quanto era todo mundo nele. E a do Garro também, porque era um puxando o cabelo do outro, assim, numa grande loucura. Mas eles parecem... Porque é isso, é um grupo... É um grupo completamente diferente, com poucas peças que estiveram, e aí, sem culpar a antiga geração do Corinthians, que eu acho que foi uma geração muito vencedora também. Mas você não vê mais esses caras sendo os caras, né? Os responsáveis. O fulano que conheceu o Corinthians lá atrás, que foi o responsável pelo Campeonato Brasileiro, que foi o responsável pela Libertadores lá. Você não tem mais esses caras. E aí eu acho que também a coisa fica um pouco mais dividida. E aí, pensando no que você falou, Renato, de recuperar a confiança, eu fiquei pensando o quanto será que foi importante as Copas
para esse Corinthians? Então. A Sul-Americana e a Copa do Brasil, a Copa Betano do Brasil. Vamos lá, eu estava aqui exatamente pensando nessa sequência das 6 vitórias do Corinthians, porque... Que entre isso tem eliminação na Sul-Americana então, e... essa sequência perda da Copa do começa Brasil. com a vitória contra o Atlético Paranaense. Esse é o primeiro jogo dos 6. Logo depois o Corinthians é eliminado pelo Flamengo. Isso. Aí tem a vitória contra o Cuiabá. Logo depois o Corinthians é eliminado pelo Racing. Fora de casa. E aí vem o derby e vem outras 4 vitórias. Na sequência das 6, a maior parte foi obtida depois das Copas. Depois das eliminações nas Copas. Eu acho que as Copas elas tiveram um efeito de manter um nível de competição muito alto no Corinthians. Era sempre semana de decisão atrás de decisão. O Corinthians emendou a decisão em Avejaneda, onde ele perdeu, e depois já tinha o clássico na segunda-feira com o Ramon balançando. E manter também mais gente jogando, né? Também, porque ele deu uma rodada. Ele não foi com o time reserva nas Copas, né? E rapidinho, ele perdeu para os 2 campeões. Isso é fundamental destacar. Os 2 campeões indiscutíveis. O Flamengo ganhou os 2 jogos do Galo e o Racing ontem podia ter feito mais do que fez. E não caiu. Então não caiu passando vexame. Não caiu passando vergonha. Não caiu passando vexame e caiu para os 2 campeões. Isso não vale por nada. Não, mas só para destacar que ele não perdeu para equipes quaisquer. Né? E eu acho que manteve o nível de competição. Ter chegado nas condições que chegou, é um milagre. Aí sim é de si. Nossa, como é que chegou? Porque Então, mas aí é que eu acho que isso foi fazendo ter confiança. Porque chegou antes de jogar o que tá jogando agora. Né? Sim, e é muito louco, porque assim, jogava mais leve na Copa e no Brasileiro era sempre aquele parto. Por isso que eu acho que a Copa do Brasil e a Contra o Red Bull Bragantino, que a gente vê o que tá acontecendo no Brasileiro, o Corinthians foi um parto para passar na Sula, né? Então, assim, o Corinthians foi chegando, não sabe mesmo, né? O Red Bull Bragantino tomou 4 do Inter. Acabou de tomar 4 do Inter e lembra, o Red Bull jogou fora de casa e perdeu, foi buscar o resultado na Neoquímica Arena, daí o Hugo catou 19 pênaltis, ele catou 3 pênaltis que o Cássio não fez na campanha absurda, histórica no Corinthians, o Cássio não pegou 3 pênaltis numa disputa, né? Então, assim, eu era... Não dá pra você ser contra, mas eu dizia bastante aqui, o Corinthians não pode ir tão longe nas Copas, porque naquele momento não tinha elenco nem o futebol. Eu achava mesmo. Eu achava que era uma armadilha pro Corinthians. Né, colocar tantos titulares nas Copas. Mas, assim, a gestão foi feita, o Corinthians não teve perdas de jogadores, perdas de longo prazo, perdas numericamente muito grandes, porque jogou as 3 competições. Soube administrar. Não ia com 11 titulares, às vezes você ia com 7 titulares. Teve o jogo Caxias do Sul que você foi com mais ou menos meio time titular. Você ia dosando, não baixava o nível de competitividade e ia dando a possibilidade de um título. O título não veio, acho que esse era o grande objetivo, mas você terminar um ano tão difícil, com um elenco que precisou ser modificado na metade do campeonato, você terminar com uma vaga de Libertadores, cara, é realmente uma grande notícia mesmo. Desculpa mais uma vez interromper, a maior justificativa, tanto para a Copa do Brasil e para a Sul-Americana, né, gente, mas é o jeito de ir para a Libertadores, porque só dava para ir para lá. Porque o time tava na zona, né? O time tava beirando zona de rebaixamento. Pode ir para a Libertadores, coisa de louco, cara, coisa de Corinthians mesmo. É isso aí, galerinha. E uma coisa também que eu queria destacar é que se o Corinthians conseguir ir para a Libertadores, tá? Garante vaga na Copa do Brasil também. Ou seja, o ano que estava completamente perdido pode ser um ano extremamente vitorioso para o Corinthians, que como a própria comentarista comentou, o Corinthians passou muito tempo em zona de rebaixamento, né? Então hoje essa vitória foi a 6ª vitória seguida contra o Criciúma. Vale destacar, o Corinthians vai ter aí próximos adversários que brigam diretamente por vaga em Libertadores, né? Bahia e Grêmio. Então são próximos jogos que o Corinthians pode embalar aí, quem sabe até 9 vitórias seguidas e finalizar o campeonato em 7º lugar. Caso o Botafogo vença a Libertadores, sonhar com o G8, hoje G9, mas sonhar com o G8 também para salvar ainda mais o ano de 2025 com um calendário ainda mais robusto em termos de competição e podendo entrar mais ganho ainda no caixa. É isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. O pessoal comentando aqui sobre o jogo e tudo mais. Espero que vocês tenham gostado. Deixa o like, não se esquece de se inscrever no canal, que é muito importante. Beleza? É isso aí, tamo junto. Valeu!